Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você neste dia. Amém. Que a sabedoria do nosso Deus possa nos conduzir em mais uma edição do nosso programa Respostas para a Vida. E que através da palavra do nosso Deus nas Sagradas Escrituras, possamos sempre encontrar respostas para a nossa vida, para as nossas angústias, para as nossas perguntas. E eu quero hoje apresentar para você um personagem chamado Jeroboão. Você já ouviu falar de Jeroboão? Nós costumamos ouvir das pessoas mais famosas da vida, como Davi, como Abraão, mas de Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Quais foram os seus acertos? Quais foram os seus erros? E o que nós podemos aprender para a nossa vida de fé com este homem? Se você não conhece Jeroboão, não conhece a história dele, fique com a gente. Vamos conhecer um pouquinho deste homem. E antes de falarmos um pouco mais de Jeroboão, eu quero convidar para falarmos com o nosso Deus em oração. Bendito e poderoso Senhor, graças pela tua infinita bondade e grande proteção sobre toda a humanidade. Sabemos que este dia não foi criado pelas pessoas, mas é uma dádiva tua. E por isso nós te buscamos neste dia, porque queremos viver para te honrar. Ajuda-nos através do teu Espírito Santo a viver este dia da melhor forma possível. Que as nossas palavras possam edificar, que os nossos pensamentos sejam agradáveis à tua presença, que as nossas atitudes revelam que pertencemos a ti e que queremos fazer a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a glorificar o teu nome através deste dia que somente a tua bondade e a misericórdia são capazes de nos dar. Eu peço a bênção, a proteção para cada pessoa que está conosco nesta manhã, neste programa Respostas para a Vida, e que através da vida de Jeroboão possam também encontrar resposta e inspirações para a sua vida. Amém. Eu quero convidar você para meditar na mensagem cantada da canção Falar com Deus. Mensagem esta que nos lembra que o falar com Deus é algo que nós precisamos diariamente para que nós não nos afastemos do nosso Deus e da sua vontade. Na oração
as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Quem foi Jeroboão? A história de Jeroboão, ela está no livro de 1 Reis e começa no capítulo 11, depois do erro do nosso rei Salomão. Salomão, por muito tempo, foi um rei extremamente fiel e obediente ao nosso Deus. Porém, na sua velhice, ele não se manteve fiel e afastou-se do nosso Deus para adorar outros deuses. Ele não foi fiel como seu pai Davi havia sido e pecou gravemente contra Deus, quebrando a aliança que uma vez fizera com o Senhor. Por esse motivo, Deus resolveu que iria tirar o reino de Salomão e disse que daria a um de seus oficiais. Porém, também Deus havia decidido que não faria isso durante o reinado de Salomão, mas que faria isso durante o reinado do seu filho, o Roboão, que veio depois dele. Então, enquanto Salomão obedecia a Deus, enquanto Salomão tinha comunhão com Deus no seu reinado, ele tinha um reino de paz. E os seus inimigos estavam quietos no seu canto, porque sabiam que ao mexer com Salomão, mexeriam também com o Senhor. E por isso ele tinha um reino de paz. Mas no momento que ele se afastou de Deus, no momento em que ele buscou outros deuses, adorou outros deuses, construiu altares para os outros deuses, os seus inimigos viram que ele tinha suas fraquezas, viram que ele estava sozinho, que ele tinha se afastado de Deus Todo-Poderoso. E então os seus inimigos começaram a se levantar. Quero falar sobre alguns dos inimigos que começaram a se levantar contra Salomão. O primeiro que se levantou foi Hadad, que era da família do rei Edom, que fugiu para o Egito quando ele ainda era menino, depois que Davi, o pai de Salomão, conquistou a terra de Edom e muitas pessoas morreram. Ele era um menino e ele poucos ficaram vivos. E ele fugiu para o Egito. E Hadad, no Egito, conquistou a amizade do rei do Egito, casou-se com a cunhada do rei do Egito. E quando ele ficou sabendo da morte de Davi, e quando ele também ficou sabendo, que Salomão já não adorava mais a Deus, mas que adorava também outros deuses, ele resolveu voltar para a sua terra, a terra de Edom, que tinha sido conquistada por Davi, o pai de Salomão. E ele tornou-se um mau, a Bíblia diz que ele tornou-se um mau e feroz inimigo de Israel. E deu muito trabalho para o rei Salomão. Também Rezon foi um outro inimigo que se virou contra Salomão. Ele foi um inimigo durante toda a vida de Salomão. E outro inimigo que se levantou e se virou contra o rei foi Jeroboão. Jeroboão era um jovem muito capaz e Salomão viu que ele trabalhava com muita vontade. E então ele colocou este jovem chamado Jeroboão como um dos encarregados de todos os trabalhadores forçados das tribos de Manassés e de Efraim. Jeroboão se tornou um oficial e ele era encarregado de cuidar das pessoas que trabalhavam nos trabalhos forçados do reino. E dentro do seu trabalho também ele viajava. E numa dessas viagens que Jeroboão faz para Jerusalém,
No caminho, ele teve um encontro inesperado com um profeta chamado Aías. Talvez você nunca ouviu falar desse profeta, né? Mas teve um profeta chamado Aías, um nome bem diferente, não é Isaías não, é Aías mesmo. Esse profeta se encontra no meio do caminho com Jeroboão e tem uma mensagem para Jeroboão. Lembrem que Deus falou para Salomão que ele tiraria o reino dele e entregaria para um dos oficiais. E esse oficial já havia sido escolhido por Deus. Esse oficial era Jeroboão. Por isso, o profeta aparece para ele para dar a mensagem que o Senhor, o recado que o Senhor tinha a dar para ele, prepará-lo. Porque ele precisava de ser preparado por Deus para a tarefa que Deus havia escolhido e estava chamando. Então, o que o profeta Aías faz? Ele tira a sua capa, ele corta a sua capa em 10 pedaços e ele diz e entrega para Jeroboão os 10 pedaços e diz assim para ele, conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 11, versículo 31. Fique com 10 pedaços, porque o Deus de Israel está dizendo o seguinte: eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos para você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi, por causa também de Jerusalém, a cidade que eu escolhi para ser minha. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e adorou outros deuses. Ou seja, quando nos afastamos de Deus, quando nos curvamos para outros deuses, quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa fé em outras coisas, em outros deuses, quando nós achamos que podemos encontrar paz, que podemos encontrar alívio em outras ideias, em outras filosofias, nós corremos grande risco, como Salomão. Salomão achou que era possível encontrar o que ele tinha com Deus em outros lugares. Ele pensou que também com os outros deuses ele teria o que ele tinha com Deus, mas não é possível. O que Deus pode nos dar, só Ele pode nos dar: a salvação em Cristo Jesus. E uma vez que Salomão não confiou em Deus e procurou paz e procurou o que ele já tinha em outros lugares, ele perdeu. Ele perdeu o que ele tinha e ele teve consequências da sua decisão. Então o profeta Aías, ele deixa isso claro para Jeroboão. Jeroboão, ao ter o seu chamado, ele sabe que essa chance de ser rei, ela só aconteceu porque Salomão se desobedeceu. Se Salomão tivesse se mantido fiel, talvez Jeroboão nunca teria tido a oportunidade de reinar. Mas a desobediência fez com que Deus o chamasse para uma tarefa. E também está escrito em 1 Reis, nos versículos 38 em diante, onde está escrito assim, vou ler como está na Bíblia. Quanto a você, o profeta falando a Jeroboão, quanto a você, eu farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel, se você fizer tudo o que eu ordenar e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo os meus decretos e os meus mandamentos, como fez o meu servo Davi. Estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi e darei Israel para você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, está escrito no versículo 40, mas ele fugiu para o Egito para o rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. Quando o profeta Aías dá o recado para Jeroboão, ele diz: olha,
Salomão pecou e Deus está te chamando. E Deus está te dizendo que se você for fiel aos mandamentos, se você obedecer, você vai ser rei e os seus descendentes vão continuar isso. Mas isso só vai ser possível se vocês estiverem comigo. Se vocês não estiverem comigo, eu vou tirar de vocês assim como eu tirei de Salomão. Conforme Deus havia avisado Salomão, ele já foi preparando o Jeroboão, um dos seus oficiais que estava sendo preparado para ser rei. Quando Salomão soube disso, né, quando Salomão soube que Jeroboão estava sendo preparado pelo Senhor, ele conhecia o Senhor, ele tinha andado muito tempo com Deus. E ele sabia, né, o poder de Deus. O que ele quis fazer? Ele tentou matar o seu inimigo que ameaçava o seu trono. Mas ele não conseguiu, porque o Senhor fez com que Jeroboão fugisse para o Egito. E ele ficou lá até a morte de Salomão. Sabe o que eu aprendo com isso? E talvez o que você também pode aprender? Que às vezes a gente precisa se afastar de determinadas situações. Jeroboão foi chamado para ser rei, mas tinha o tempo certo disso acontecer. E ele, a ordem que Deus deu para ele foi que ele fugisse e aguardasse o momento que isso deveria acontecer. Às vezes a gente quer as coisas e acha que precisa de brigar. Ele não ficou brigando com Salomão. Olha, Deus me falou que eu vou ser rei, então agora eu vou ficar aqui porque eu vou ser o próximo rei. Você já perdeu. Ele não fez isso. Pelo contrário, ele se retirou e deixou Salomão cumprir a sua caminhada. E ele só volta para a sua tarefa depois da morte de Salomão. Existem momentos na vida que a gente também precisa se retirar. A gente precisa deixar as coisas terminarem o seu ciclo, para que Deus possa começar novos ciclos com novas pessoas que Ele mesmo já chama, que Ele mesmo já vai preparando nesse tempo. Precisamos de ter a calma de Jeroboão. Jeroboão, ele, então, no capítulo 12, nos fala que depois que Salomão morreu, o seu filho Roboão se tornou rei. E ele não foi um rei muito bom. Jeroboão vem junto com o povo e pede que a carga que foi colocada sobre o povo seja diminuído. Ele diz, olha, seu pai botou cargas muito pesadas sobre o povo e a gente quer que você diminua isso, né? Então, o rei Roboão diz assim, olha, vocês voltam daqui a 3 dias. Daqui a 3 dias eu vou dar a resposta. E para dar a resposta, o rei Roboão ele se aconselha com 2 grupos de pessoas. Ele se aconselha com os anciões, servos do Senhor, que serviam o seu pai, e ele se aconselha, a Bíblia diz, com os mancebos com quem ele cresceu, com seus amiguinhos. Se aconselha com os anciões e se aconselha com os seus amiguinhos. E os anciões dizem para ele, olha, se você servir bem esse povo, se você fazer o que esse povo está pedindo, se você aceitar o pedido deles, se você diminuir um pouco a carga deles, se você servir bem eles, esse povo vai te servir, esse povo vai trabalhar para você, esse povo vai estar com você. Agora, o outro grupo, os mancebos, né, com quem ele tinha sido criado, seus amiguinhos, falaram, não ceda, mostra quem manda. Aí eles pediram para você aliviar a carga, faça o contrário, aumenta a carga deles. O que foi que Roboão desistiu? Tem um monte de nome igual, né? O que foi que Roboão fez? Ouviu seus amiguinhos, ouviu os mancebos. E então aumentou a carga do povo. Com isso o povo se rebelou contra Roboão e fez de Jeroboão o seu rei. Saíram, né? A Bíblia diz que o povo falou assim, que Roboão cuide de si mesmo. E assim os israelitas foram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território de Judá, cumprindo o que Deus já tinha falado, que o filho de Salomão
ficaria apenas com uma tribo, e todo o restante saiu de lá e fez de Jeroboão o seu rei, e não trabalhou mais para a casa de Davi. Que nós possamos também aprender com esta história e que nós possamos estar prontos para quando o Senhor nos chama e esperar também o tempo de Deus para a hora da nossa tarefa, como Jeroboão esperou. Ele foi avisado da tarefa, mas ele precisou de esperar um tempo para ser preparado para assumir a sua tarefa. Com isso eu convido você para ouvir: Senhor, se tu me chamas, eu quero te servir. Profetas te seguiram e ouviram tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas e, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Nos passos de teu filho, toda a igreja também vai, seguindo teu chamado, incessante com Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, meu Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou porém tua voz. Me chama ainda hoje, que convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que assim, e dizem com firmeza: vê, Senhor, estou aqui. Eu desejo que você tenha um dia muito abençoado e eu fico muito feliz quando vocês nos acompanham pela Rádio Educadora, também vocês que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Se você gostou de conhecer um pouco da história de Jeroboão e gostaria de que mais pessoas conhecessem sobre esta história, você pode compartilhar esta mensagem, você pode mandar ela para os seus amigos ou para suas amigas. E nós vamos ficar muito felizes. Toda vez que você compartilha, toda vez que você curte também as nossas mensagens bíblicas no nosso Facebook, ISLB Limeira, ou no nosso Instagram, você, na verdade, está nos ajudando a compartilhar a palavra de Jesus. Você não está curtindo a gente, você está curtindo e compartilhando o Evangelho. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e queiram os anjos do Senhor acompanhar você na caminhada. Queiram os teus anjos nos acompanhar em nossos caminhos e nos amparar. Quando houver perigo, medo e apreensão, quando a ansiedade invadir o coração, quando espessas nuvens